Um ponto interessante também sobre as startups, eu acho que é a questão, é um termo próprio, inclusive, que muitos usam, que é o pivotar, né? Às vezes uma startup ela vem numa guinada de um projeto e, de repente, um momento histórico ou uma condição da própria empresa faz ela mudar o rumo completamente. Empresas maiores ou com um propósito muito mais claro não conseguem fazer isso. Uma startup que ela tem uma flexibilidade maior e consegue eventualmente utilizar parte dessa sua estrutura para outros negócios, ela consegue realmente pivotar e mudar rápido os rumos, podendo se adequar a uma nova realidade. Enfim, eu acho que aqui nós temos perfis de todos os tipos, temos nós aqui advogados, empreendedores, e eu acho que a ideia realmente hoje é justamente mostrar como que está o momento atual para as startups, e aí voltando à questão da nossa crise aqui do coronavírus, como que elas podem se manter, eventualmente se reinventar, e como serão os próximos meses, eventualmente próximo ano, se vocês conseguem ter uma visão sobre o que vai acontecer, porque realmente a gente já tem agora uma ideia de como vai ser a reabertura. A gente tem visto isso aí acontecendo na Europa, né? O Paulo ele pode inclusive passar aí uma visão para nós como que está sendo essa experiência. Mas a gente está alguns meses atrasados aqui no Brasil. Agora, por acaso, começou aí realmente a se falar, acho que de uma forma mais contundente sobre a importância do lockdown, porque, enfim, começaram a, infelizmente, aumentar o número de mortes. Isso aí vem atrelado a uma crise política que eu acho que potencializa também esse discurso e essas posições que teoricamente deveriam ser de saúde acabam se tornando também políticas, né, por um momento que a gente vive aqui no país. Mas fato é que nas próximas semanas, próximo mês, a gente vai ter uma reabertura e como que isso vai se dar. Eu acho que muitas das respostas e das soluções vão surgir de empresas inovadoras e que conseguem, com uma estrutura reduzida e com um brilhantismo aí dos fundadores, realmente auxiliar a passar por esse tempo difícil. Então, Léo, se quiser passar a bola e jogar aí o nosso primeiro assunto. Eu acho que o Vini aí pode começar a falar um pouco na Sportistic com o Rafa, fazer uma dobradinha aí para falar um pouco da experiência de vocês, né? O que vocês gostariam de acrescentar e de introduzir. Muito bom, valeu. Obrigado aí pela oportunidade de dividir aí com vocês e com quem estiver assistindo a gente as nossas percepções aqui de quem está vivendo o dia a dia dos desafios das startups, né? Com a gente não é diferente. Só para fazer uma introdução rápida do que a gente faz, a Sportistics é uma empresa baseada em inteligência artificial para contextualização e transformação de conteúdo esportivo, né? Nosso grande objetivo aqui é criar algoritmos e modelos para facilitar e baratear e enriquecer a transformação de um conteúdo bruto num conteúdo que possa ser mais atrativo e mais interativo com o público. O Léo acertou bem, a gente está há 2 anos e meio nessa empreitada, desde que o Rafa e eu começamos a nos dedicar full time ao Sportistics. Felizmente largamos o mercado financeiro e fomos fazer uma coisa mais legal da vida. Nesse sentido, a gente acabou assim, falando um pouquinho de como o nosso negócio foi atingido. Boa parte dos nossos clientes, eles seguem tendo uma dependência enorme dos eventos ao vivo, né, dos eventos esportivos ao vivo, que já faz quase 2 meses que ou foram diminuindo e até um mês atrás cessaram mesmo de fato. E isso revelou uma série de dependências que a gente acabou identificando.
e uma série de carências que a gente já vinha identificando pelo quanto a gente estudou desse mercado, que é você colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Usando uma expressão bem economista aqui, já que tem alguns na live. Mas a boa parte dos broadcasters ou das TVs ou dos produtores de conteúdo colocaram 100% da sua dedicação em trabalhar conteúdo ao vivo, e quando isso aí acaba, você acaba ficando carente de todas as coisas, né? Ou seja, não é que reprisar a campanha do Brasil na Copa de 70 não é legal, né? É que eles não estavam preparados para colocar a campanha da Copa de 70 no ar. Então, ela foi colocada do jeito que se coloca um conteúdo de futebol como qualquer outro, né? Bota um comentarista, bota um narrador e bota o jogo para rodar, né? Aí depois foram lá e colocaram umas entrevistas antes e depois. Mas se você pegar aquele jogo da Copa de 70 e pegar a final da Copa do Brasil do ano passado, é igualzinho, né? Então, a provocação que a gente tem feito, aí, principalmente para os nossos clientes e para os prospects mais próximos, é que essa coisa de tornar o conteúdo a principal riqueza em termos de monetização, inclusive de engajamento no esporte, precisa vir através de uma estratégia, né? Não dá para ser pura e simplesmente reativo, né? Então, linkando isso com o papo das crises versus oportunidades aí, que o André levantou bem, eu acho que várias coisas que a gente vinha pensando em termos de levar isso no desenvolvimento dos nossos clientes, elas acabaram atropelando um pouco as coisas por necessidade, né? Então, uma vez que você não consegue mais interagir tanto com a tua audiência, né, no caso dos produtores e distribuidores do conteúdo, pura e simplesmente replicando aquilo que já vinha sendo feito, você precisa trazer algo novo. Isso acabou sendo uma oportunidade de pensar nesse assunto de uma forma mais ampla, vamos dizer assim, né? Vou passar a bola para o Rafa aqui para ele falar um pouquinho de como a gente está se organizando e por que a gente alterou as nossas estratégias mais focadas a produtos mais óbvios que possam ser vendidos ao longo desse tempo. E eu acho que tem também alguns comentários sobre como a nossa saúde financeira e a nossa diligência em termos de caixa permite que a gente consiga atravessar essa etapa com um pouco de sanidade, né? Com mais sanidade, vamos dizer assim. Valeu, Vini. Obrigado, Léo e André, pelo convite, antes de tudo. Cara, eu vou até fazer um zoom out, Vini, na verdade, porque é legal falar da nossa empresa e eu acho que um aspecto interessante é que ela serve de termômetro para várias das coisas que estão acontecendo, cara, não só no cenário de startup, mas também pensando um pouco em mídia, sports tech, inovação e AI no limite, né? Por a gente estar muito envolvido em vários pequenos pontos da cadeia, a gente acaba tendo um bom feeling de como que a turma está reagindo a tudo isso, como que, cara, os players grandes e pequenos têm pensado estratégia de médio e longo prazo, então, no mínimo, talvez sirva como um bom termômetro para tudo isso. Começando com um zoom out, bem zoom out mesmo, pego o gancho do que o André falou e acho legal comentar como a capacidade das startups serem ágeis, assim, não só no conceito puro da palavra de desenvolvimento e tudo mais, mas também de reagir a coisas como a que está acontecendo agora, né? A facilidade, ou sei lá, a velocidade para inflar e desinflar um time, mudar o foco e pivotar para alguma outra coisa, dado o que está acontecendo no ambiente externo, eu acho que é óbvio que é muito mais fácil de acontecer e ser implementado numa estrutura mais enxuta e pensada nessa mentalidade ágil do que numa grande corporação. Uma outra coisa que me chamou a atenção, e cara, talvez também uma chancela adicional por ter sentado já dos dois lados da mesa, né? Passei um tempão no mercado financeiro investindo e agora tô na outra ponta. Chama atenção o fato de startups não pensarem tanto ou não dependerem tanto do famoso faturamento desse mês, do mês seguinte, né? Talvez seja um pouco reflexo da nossa bolha aqui, mas eu acho interessante notar como
empresas tradicionais, às vezes até grandes, são vítimas dessa gestão de caixa e de operação muito pensada no mês atual, assim, e quando algo como o que está acontecendo agora acontece, você vê layoffs bizarros e desinvestimentos, empresas quebrando até no limite. Eu acho que isso acontece menos com startup por essa cultura de você gerir e pensar a caixa como um negócio mais para frente, como um runway mais fluido, até mais constante. Voltando agora, um zoom in para o nosso negócio, um pouco mais micro, a gente tem visto muita defensividade do outro lado, seja de clientes, seja de parceiros, é natural, não só por constrição de caixa, mas acho também por falta de visibilidade mesmo, por insegurança do que vai ser o mundo 1, 2, 6 meses para frente. Mas, tentando olhar um pouco o lado meio cheio do copo, tem sido, de fato, um catalisador de inovação, tudo isso que está acontecendo, de transformação digital em geral, mas também em estratégias específicas assim, de desenvolvimento tecnológico que você não via acontecer antes. É um feedback constante que a gente tem escutado de como vários projetos ligados à inovação estavam engavetados, estavam travados no passado, e agora, muito por causa disso, eles têm deslanchado. É normal esse efeito, cara, quase que casulo nesse momento, né? As empresas costumam olhar mais para dentro de casa e costumam se fechar para coisas que, de novo, não resolvam essa dor mais imediata delas, mas mesmo assim tem um percentual importante do tempo dessa galera, desses tomadores de decisão que estão olhando para frente e estão pensando em, se o mundo vai ser esse, pelo menos por algum tempo, vamos pensar fora da caixa e tentar desenvolver coisas que não estavam no nosso roadmap. Como o André e o Léo comentaram, a gente tem desde o começo um DNA meio que fora do Brasil, um pé fora do Brasil. No nosso fundraising inicial, a gente tem investidores da Europa principalmente, mas dos Estados Unidos também, e tem interagido com empresas de lá de fora bastante, principalmente a Europa, que tem uma realidade bem parecida com a brasileira em termos de como se pensar conteúdo esportivo. E a nossa percepção é que não parece tão diferente lá fora. Tem muita coisa interessante acontecendo, mas, de fato, tudo isso tem reforçado como a cadeia como um todo é refém do conteúdo, era refém muito mais do conteúdo ao vivo, né? E como isso acontece, pegando o gancho do exemplo do Vini, vamos requentar um conteúdo histórico e jogar na tela, deve servir. Se não servir, a gente, sei lá, pensa numa mesa redonda tradicional e nada mais do que isso. Então, sei lá, se eu estou sendo esperançoso demais, mas eu espero que tudo isso sirva para a cadeia de mídia, entretenimento e tecnologia em geral repensar vários dos modelos arcaicos que faziam parte da cultura desse pessoal. E já que eu estou falando de mercado e cenário internacional, acho que é uma boa passar a bola para o Paulinho, que tem vivido isso com mais constância do que a gente. Paulinho, eu posso complementar um negócio do Rafa antes de você entrar? Eu acho que tem uma coisa muito, muito interessante no mundo das startups, que é o seguinte, né? É que a nossa capacidade de mudar de direção, mudar de curso, ajustar aqui, pivotar, né? O nome bonito que startupeiro dá para essa coisa, na verdade, ela não suprime a estratégia, né? Então, o tempo todo, as nossas discussões aqui como founders e tocadores do dia a dia da empresa, o Rafa e eu, qual é a estratégia que nós vamos adotar para poder, mesmo que seja mudar de direção, precisa ter uma estratégia, né? Então, quando a gente reflete isso para o nosso mundo aqui, né, o que a gente diz dessa coisa de parece que os conteúdos do passado são jogados lá para tentar suprir a ausência dos conteúdos do ao vivo, né? A gente não está criticando e tentando inventar nada, né? Se a gente olhar para o que acontece nos produtores de conteúdos esportivos mais estruturados ou mais estratégicos, como a NFL, a NBA ou Premier League, por exemplo, ninguém está esperando o Tom Brady aposentar para começar a fazer conteúdo sobre ele, entendeu?
Isso é uma coisa que vai acontecer. Quando ele aposentar, vai ter 5 milhões de conteúdos no dia seguinte sobre ele, porque faz 20 anos que as pessoas estão estruturando o conteúdo sobre ele, né? Se isso facilita ou dificulta o processo, né? Se você tiver que fazer tudo de uma vez, provavelmente vai ser muito mais trabalhoso e muito mais denso ter que fazer essa coisa sem uma estratégia. Mas a gente tem dividido bastante isso, principalmente com os donos de direitos e com os broadcasters, que tem eventos que são datados, né? Uma hora vai acontecer. E tem coisas que são metas alcançadas, que vão acontecer. Então, o Neymar vai fazer o seu gol de número 500, ou 300, ou 200, sei lá. Vai ter o momento dos 20 anos da última conquista de alguma coisa, entendeu? Isso vai acontecer, é inevitável, né? Dado que a gente organizou o mundo com tempo linear, essas coisas vão acontecer desse jeito, não tem como fugir. Então, o que a gente tem tentado trazer, não só para olhar para o passado e valorizar o conteúdo que está no HD, né? Que não vale nada se ficar dentro do HD, mas também começar a olhar daqui para frente, estrategicamente, como que os novos eventos esportivos podem servir como base para uma estratégia de conteúdo e uma estratégia de defensiva, rede, potencializar, enriquecer a nossa paixão aqui, que são os esportes e o conteúdo esportivo, de um jeito um pouco mais fluido, né? Então, como é que esse momento, na verdade, pode fazer com que a gente possa mudar radicalmente ou melhorar o nosso novo normal de vida que vai acontecer depois da pandemia, né? Paulinho, obrigado aí por me deixar fazer essa intervenção e falar. Não, claro, obrigado você, deixou alguns ganchos, bem como o Rafa, porque eu ia falar mesmo. Só vou fazer uma pequena introdução. Eu vim para a Europa, como o Leonardo mencionou, para estudar na Inglaterra, fazer um curso específico de futebol e gestão, e comecei a me interessar por essa área de streaming e vim parar, onde eu estou agora, na Holanda, trabalhar como desenvolvedor de negócios aqui para a Europa do MyCudio, uma plataforma em que, inclusive, eu não estou mais trabalhando lá, mas participei na estrutura de uma startup, que a fundação deles, eles cresceram os primeiros 2 anos iniciais da startup, como vocês sabem, difícil, e eles meio que explodiram a partir nos 2 anos seguintes, que foram os 2 anos que eu estava lá, onde eles saíram de 15 funcionários para 110 funcionários e saíram de uma média de 1.000 jogos por ano para o que o Leonardo falou, 22 mil jogos por ano. Então, mostra um pouco do que vocês disseram da dinâmica de uma startup e ao mesmo tempo, fazendo um pouco o contrapeso não só das lindezas do mundo da startup, mas também deixando um gancho depois para a gente discutir, que sempre me pareceu que as coisas, a startup no lado de financiamento, no mundo que a gente vivia até cerca de 1 ano, 2 anos, e definitivamente isso deve mudar agora, de liquidez no mundo. Eu imagino que nos últimos 5 anos tivemos um mundo de extrema liquidez no mundo e um mundo que isso vem rareando. Então, teoricamente, não vou dizer que é fácil, mas sempre existiu uma maneira de ter maior liquidez para as startups que tinham uma boa ideia, uma ideia bacana, as coisas que legais encontraram financiamento e muitas delas prosperaram e muitas não. Às vezes era só uma ideia que talvez não tivesse uma aplicação prática, ou até tinha, mas simplesmente um modelo que não se provou. Então, é isso para dizer que também algo que aconteceu ali, que é uma empresa que continua funcionando, mas um modelo que não se provou no sentido de, e que eu vejo acontecer, o dinheiro rareou. Por Covid, mesmo antes, eu acho que muitas startups estão enfrentando essa situação de uma menor liquidez. Então, se aquela ideia de não, vamos crescer, que está tudo certo, vai lá na frente e você vai gerar fluxo, eu acho que as coisas mudaram. Por favor, eu gostaria que vocês comentassem um pouco depois sobre isso,
mas me parece que me mudou bastante isso, e isso inclusive aconteceu nessa startup que eu trabalhei como desenvolvedor por um bom tempo. Rareou, num caso específico que foi mencionado no início da apresentação aqui, de grandes investidores que colocaram dinheiro em grandes empresas como um SoftBank, que jorrou capital em startups no mundo inteiro, e agora imagino que os modelos têm que ser um pouco melhores provados, e aquela ideia inicial já não é tão comum, e as empresas realmente têm que começar a dar dinheiro. Não basta só uma boa ideia e tudo isso que a gente falou, essa flexibilidade e agilidade, as empresas, as startups têm que começar a dar dinheiro. Vou traçar um paralelo só para levantar uma bola depois para a nossa discussão, voltando ao case do streaming. No caso do MyCujo, eu acho que ele, obviamente, o que o Rafa falou, o Live is Gold, então o valor do ao vivo sempre foi maior. Para quem está ouvindo a gente, se a gente para pensar por que o streaming cresceu tanto, notícia, e o ao vivo ainda continua lá, porque o ao vivo ainda é uma das pouquíssimas coisas que consegue colocar uma pessoa na frente de uma tela, qualquer que ela seja, no momento que o evento está acontecendo. Filme, notícia, qualquer outra coisa, você pode assistir a hora que você quiser, mas o valor do esporte ou até mesmo de algum tipo de entretenimento está no ao vivo. Então, por isso que explodiu numa liga de futebol, e de repente você se vê numa situação em que você não tem mais futebol, simplesmente você está vendo o que o Vini falou, não tem mais conteúdo. O que você vai fazer com esse conteúdo se você não tem mais futebol ao vivo? A maneira que foi encontrada ali foi a padrão, vamos transmitir jogo antigo. A gente tem grandes jogos aqui e estão sendo transmitidos porque está meio que enchendo a grade do dia, mas o valor não é o mesmo. E onde tem futebol hoje, independente do motivo, por que tem ou não, existem, até onde eu sei, 3 ligas profissionais no mundo que tem futebol hoje, que é a Bielorrússia, o Tajiquistão e a Nicarágua. E eu acho que a startup, de uma maneira brilhante, conseguiu contato com 2 delas e está transmitindo os jogos da Copa da Bielorrússia, da Liga da Bielorrússia, da Liga do Tajiquistão, no caso da Nicarágua, não. E se você acompanhar, são as maiores audiências, são audiências grandíssimas comparadas com o que se esperaria, porque muito público está ávido por esse conteúdo ao vivo. Então, você vê a comparação de um jogo da Liga da Bielorrússia, você tem e eles nem têm sido feito para o mundo todo, geolocalizado, né? Porque também os direitos de muitas dessas ligas foram vendidos agora num preço muito maior, porque as grandes emissoras do mundo tiveram que preencher grade, elas não tinham o que fazer e também foram atrás de conteúdo, qualquer que seja o conteúdo, porque tem interesse, qualquer que seja. Então, se compara um jogo desse com uma audiência 40 vezes maior do que uma reprise de qualquer jogo, do melhor jogo que você pode ter. Você tem uma liga quase que inexpressiva, tendo uma audiência gigantesca sobre outros jogos. Então, isso faz parte da reinvenção e novos modelos, o modelo do pay-per-view, em vez do modelo free-for-all. E isso para dizer que a reinvenção tem que acontecer e ela tem que ser constante. Eu acho que ela vai ser mais extrema nesse momento. A gente vê muitas empresas, principalmente aqui, eu acho que é um reflexo, principalmente as empresas aqui que ainda são muito digitais, eu acho que no nível maior, muitas das empresas, principalmente o streaming, são empresas que não têm uma relação offline, como no Brasil ainda vejo muito pouca empresa totalmente digital, as empresas ainda têm um lastro offline, e você acompanha indo um pouco para... Se você acompanhar o que os investidores estão vendo, eles conseguem perceber isso. Você vê no mercado como nos Estados Unidos e mesmo aqui na Europa, as empresas totalmente digitais, obviamente que sofreram no Covid. Se você vê preço de ação, como os investidores percebem aquilo, você nota que sofreram, mas muitas tiveram uma grande recuperação, algumas nem sofreram, como você pode ver as óbvias, como Amazon e Netflix, que dispararam seus preços. Mas, ao mesmo tempo, muitas outras, quanto mais digitais, e a gente vai para o caso do Brasil, se a gente pega uma que, por mais que pareça que não, mas quem está envolvido sabe que um
o Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa quase que completamente digital, apesar de ter as lojas, é das mais digitais que a gente tem. Se você pega o que aconteceu com ele, ela tem o histórico do preço delas, que saiu de um patamar de quase R$60, no auge da crise caiu para R$30, e hoje em dia você está falando em coisa de R$50, uma recuperação, justamente por isso, por ser uma empresa digital, por ser uma empresa flexível, que soube se reinventar lá atrás e trazer uma dinâmica maior para esse momento de aperto que todos estão passando. E falando mais dessa reinvenção, sempre vi isso como uma oportunidade, conhecendo a Sportistics, porque é isso que as pessoas estão fazendo. Apenas requentar conteúdo tem muito pouco valor. Se você pode requentar aquele conteúdo com um tempero todo especial de uma nova tecnologia, de gráfica, de estatísticas e uma coisa diferente, você dá uma nova... Você repagina aquilo de uma maneira completamente diferente. Você está quase criando uma coisa nova, que é muito mais interessante. Então, eu acho que, nesse momento agora, você está acelerando esse processo de inteligência artificial no esporte, bem como aqui nossos colegas têm brilhantemente feito. O processo de gamificação tem sido feito. Tem empresa, a gente sempre lidou muito com empresas de aposta, porque tem um mercado, e elas estão se virando nisso, né? Na gamificação dos jogos, o que já vinha crescendo, que às vezes para a gente um pouco mais velho, que são os esportes, finalmente batendo na cara de quem não queria aceitar que sim, esporte é mainstream, e sim, esporte gera audiência, gera interesse, gera dinheiro. A gente fala de prêmios dos maiores torneios de tênis do mundo, e você tem um torneio de Fortnite dando 2, 3, 4 milhões de dólares no prêmio num evento só, sendo que é mais ou menos o prêmio de um Roland Garros, por exemplo, com audiência. Você tem as lives agora no Brasil, todo mundo batendo palma das lives. O sertanejo, o pop fez a live, teve 1 milhão de views, muito bacana. Teve uma live no Fortnite de Travis Scott essa semana, concomitantemente, tiveram quase 25 milhões de pessoas assistindo, de pessoas já ligadas a isso. Então, eu só acho que isso tudo, só para concluir, que foi uma aceleração desse processo de digitalização. E aproveitar o gancho para chamar o Fábio para falar um pouco disso, da experiência dele, e ele tem uma experiência longa que ele pode falar para a gente, e trabalhando na OMI, eu imagino, com essa aceleração da digitalização na gestão das empresas, é bem esse tipo de tônica que ele pode dar um bom overview para a gente sobre isso. Tá mudo o Fábio aqui, né? Eu não consigo ouvir o Fábio. Não. Não. Agora melhorou? Agora sim. Agora sim. Meu fone que tá falhando aqui. Então, obrigado aqui pela intro. Deixa eu falar. Acho que foi. Você clicou no mudo de novo, Fábio. Aí. Estão me ouvindo? Agora sim. Obrigado. Então, Paulo, obrigado pela passagem aqui de bola. Antes de falar um pouquinho da OMI, queria dar um overview do que eu fiz até aqui, só para dar um contexto. Então, eu me formei em administração, eu tenho uma experiência bastante heterogênea. Eu passei por banco de investimento durante 2 anos, depois trabalhei 5 anos em agência de comunicação, no grupo WPP, muito mais em project management do que especificamente na parte de criação ou marketing. E depois toquei negócios da minha família, varejo, eu tenho uma experiência legal de varejo. E aí, há cerca de 4 anos atrás, eu fui fazer um mestrado fora, em Georgetown, e aí comecei a me interessar muito por startups, por inovação, e pulei de cabeça nisso. Eu montei um negócio nos Estados Unidos, fiquei 1 ano e pouco nos Estados Unidos, era um negócio ligado a tênis, inclusive aí um pouquinho ligado com a Sportistics. Aí a gente fazia um aplicativo para jogadores de tênis, tivemos o Guga
Kirten como sócio, foi um projeto bem legal. Depois eu voltei ao Brasil, acabei me envolvendo com investimento anjo, então hoje eu tenho bastante contato com várias startups de diferentes segmentos. Me envolvi com o GV Anjos, que é o grupo de anjos da GV, o GV Angels, onde hoje eu sou diretor, então também tem uma boa janela para enxergar o que está acontecendo nesse mercado. E mais recentemente, há 1 ano e meio, eu assumi a função de diretor de operações da OMI. Nós produzimos um ERP, né, um sistema de gestão para pequena e média empresa. Então, vou pegar o gancho aqui do André para falar um pouco da perspectiva de investidor que vem do meu dia a dia lá no GV Angels, para dar um pouco do que eu estou vendo nas startups que a gente olha e também nas que eu estou investido. Eu acho que está tendo um desafio de verdade, sabe? Como se não bastasse o desafio de empreender no Brasil e como se não bastasse todo o terreno ardiloso e cheio de obstáculos que o empreendedor tem, agora apareceu uma montanha para essa turma escalar. E o que eu tenho percebido é que as verdades estão vindo à tona, sabe? Do cara que é bom mesmo e do cara que fazia um bom PowerPoint, do cara que é bom mesmo para gerir uma equipe, do cara que faz postzinho no LinkedIn, do cara que é bom mesmo para segurar a receita e do cara que faz blá, blá, blá e vive comendo dinheiro de investidor sem pensar o que está fazendo com a grana. Então, está todo mundo nu. Acho que essa é a frase. Eu tenho percebido uma diferença absurda. Hoje, eu particularmente tenho um portfólio de 12 empresas que eu estou investido, que eu converso mais, e tem mais uma porrada que eu olho ali no GV Angels, fazendo screening, conversando. Então, você percebe claramente a diferença do empreendedor agora. E é um jogo muito brutal, né? Porque, de repente, está todo mundo exposto, essa galera com mais ou menos senioridade está enfrentando uma coisa absolutamente inesperado. Nunca tantos business plans foram jogados no lixo em tão pouco tempo, né? Todo mundo projetou o ano, crescimento, curva, puxa a célula do Excel, estica o gráfico, maravilha, vamos embora, vou captar no segundo semestre, meu valuation vai multiplicar, MRR, o múltiplo agora está indo para 10, para 12 do ARR, cara, tudo por água abaixo e bora enfrentar a realidade. Eu acho que isso, olhando pelo prisma positivo, a gente vai descobrir quem são os caras bons de verdade, né? Então, e é curioso que, independentemente do segmento, as reações dependem da capacidade do time. Vou dar um exemplo típico disso. Tem uma das startups que eu mais me relaciono que está ligada ao setor de turismo, e os caras estavam indo hiper bem, tinha acabado de fazer uma rodada de investimento, e de repente o cara viu o negócio dele, literalmente, ele recebeu uma segunda rodada de investimento 15 dias antes do Covid. Imagina uma startup do setor de turismo, né? A velocidade de reação do cara mostra que eu preferia colocar mais dinheiro nesse cara que vai ficar 6 meses sem gerar receita do que num outro que estava nadando em investimento de bolha de investimento ali e que não sabe o que fazer com o negócio dele, apesar de não ser turismo. Quer dizer, você percebe o cara nessa hora. Então, o que eu tenho visto nas startups espertas, nas startups que estão conseguindo se adaptar ao cenário, reação muito rápida, empreendedores que conseguem manter a frieza e lidar com o cenário de zero caixa em 3 meses, 6 meses, conseguem projetar o que vai acontecer e como gerir esse capital de forma inteligente, capacidade de compreensão da realidade. Acho que tinha muita gente no começo tapando só com peneira, sabe? E os caras bons falam, cara, o bicho vai pegar e é isso que eu tenho que fazer. Então, esse é meu cenário para 3 meses, 6 meses, 12 meses, com zero receita, ou 25% da receita, ou 50% da receita, e tomar as atitudes, porque não dava para esperar. Eu acho que a turma que esperou, e que ainda tem gente esperando, vai acabar sendo engolido pela maré alta, sabe? Porque não dá para esperar. E aí a gente viu os caras que reagiram e conseguiram se adaptar, e conseguiram entender a importância de segurar o caixa, de adaptar o time, de fazer sacrifício, de ter que pegar a equipe e demitir, de fazer sacrifício de ter que reduzir o quadros que são muito difíceis, né? Pô, vocês estão aí para comprovar. Eu acho que o Vinícius e o Rafael sabem o quão difícil é recrutar hoje em dia. A gente vinha de uma guerra de talento absurdo, e aí você gastou um dinheirão para recrutar, um dinheirão para treinar, e de repente você tem que desligar essa turma, é um inferno. E também fora o custo social de demitir as pessoas, obviamente, da dor das pessoas, das famílias que são pais de famílias, mães de famílias, pessoas que têm que pagar suas contas, mas a turma que reagiu é a turma que vai sair lá na frente mais forte, né? Então, eu acho que a realidade está impondo
um teste enorme para os fundadores de startups, né, para a turma que estava ali num cenário de bastante dinheiro, de bastante crescimento, todo mundo pensando em valuations super altos, em novas rodadas, e o mercado está se pondo. Do lado de vista, do ponto de vista dos investidores, está tendo uma retração muito grande. Eu vejo algumas conversas aí de webinars de vários fundos de venture capital, de gestores de fundo de investimento. Não, nós não vamos parar com os investimentos, vamos continuar. Eu honestamente acho que tem uma boa intenção, mas eu percebo do que acontece nas pessoas que eu converso, no próprio GV Angels, em todos os lados, o pessoal está com mais receio de investir. É natural que o cara, no momento em que o dinheiro é cash skin, o cara não vai querer tirar o dinheiro dele do investimento seguro para colocar numa startup que tem, por sua vez, uma perspectiva muito mais dura. Então, é natural que as pessoas recolham um pouco o apetite. Não estou falando que o mercado de venture capital vai parar, não estou falando que o investimento anjo vai acabar, mas vai ter mais seletividade, vai ter menos oferta. Eu vejo valuations inflados, que antes as pessoas até olhavam, não estamos mais olhando, o pessoal está sendo mais crítico em relação à valuation, e eu acho que isso também serve para botar um pouco de pé no chão no mercado, né? A gente já via um efeito WeWork, que botou um pouco de pé no chão no mercado, a gente já viu um efeito Uber, que vinha colocando o pé no chão do mercado. Então, esses casos que vinham trazendo um pouco mais do questionamento de até onde vamos queimar caixa, até onde a gente vai financiar startups a fundo perdido, isso também se acelerou. Então, acho que muita coisa se acelerou no mercado de venture capital. E, de novo, eu acho que a gente está no meio do furacão, então agora é tudo muito sofrido. Mas, no final, a gente vai descobrir quem são os bons empreendedores, quem são as boas empresas e quem tem estômago e quem tem casca para superar a crise. E provavelmente quem supera uma crise dessa é o cara que você fala, pô, esse cara vai longe, esse cara dá para apostar. E, infelizmente, a gente vai ver muita morte de empresa, porque ou não tiveram a capacidade ou não tiveram a velocidade de reagir, e porque eventualmente estavam no finzinho do caixa e uma captação era imprescindível e essa captação não vai acontecer. Eu, pessoalmente, presenciei 2, 3 recuos de investimento, não do GV Angels em si, mas de coisas que eu vinha acompanhando ou participando, deals que estavam praticamente fechados que foram para o ar. Então, está acontecendo isso na prática, mas eu vejo, olhando o lado positivo, que a gente vai descobrir coisas boas dessas startups e desse ambiente. Virando um pouquinho a página do GV Angels e do mercado de Venture Capital, falar um pouco da OMI, que é a startup onde eu sou diretor de operações. A gente vinha num crescimento absurdo, né? A gente, para vocês terem uma ideia em termos de números, quando eu entrei lá em janeiro, nós tínhamos 110 colaboradores, janeiro do ano passado, 2019, pré-Covid, a gente estava com 440, quer dizer, a gente contratou mais de 300 pessoas em um ano, uma expansão bastante rápida. A nossa base de clientes também cresceu muito, a gente recebeu uma rodada Série B da Riverwood, que é um dos melhores fundos dos Estados Unidos. Então, a gente vinha numa crescente, e assim como o business plan de várias startups foram para o lixo, o que eu trabalhei dezembro e janeiro arduamente para montar o business plan do ano, eu tive que jogar meu próprio business plan no lixo. E não foi uma medida fácil. Mas aí, falar um pouquinho do caso prático, do que nós fizemos lá, eu acho que a gente pode ser uma boa referência para a turma que está assistindo. A gente agiu muito rápido e foi muito difícil. Eu lembro direitinho, a primeira reação que a gente teve, só para dar um exemplo da velocidade de reação, a gente faz um evento chamado We Are OMI, que é o nosso grande evento corporativo para mais de 3.500 pessoas no Transamérica Expo. Tá? A gente mistura contadores com empreendedores. A gente tinha esse evento marcado e a gente estava na data limite para cancelar o evento que aconteceria agora entre julho e agosto, porque a gente, se não cancelasse naquele momento, não dava mais para cancelar. Eu lembro da reunião que a gente cancelou, e eu confesso para vocês que eu saí da sala de reunião com a decisão de cancelar o evento, com uma sensação de, pô, será que a gente está enlouquecendo? A gente está cancelando um evento agora porque está vindo um tal de um Covid aí, e nem se sabe, será que a gente está panicando? E depois de, sei lá, 6, 7 dias úteis, todos os eventos que tinham no Brasil foram cancelados. E assim, naquele momento daquela reunião, eu saí com a sensação de dúvida se a gente não estava se precipitando, falando, caramba, eu responsável por uma decisão dessa junto com a liderança da empresa, a gente está antecipando um problema, será que a gente está jogando contra o Brasil, né? Começando uma onda de pessimismo e cancelamento, e dali a 7 dias, todos os eventos foram cancelados, não só no Brasil, como no mundo todo, uma velocidade incrível. Depois, na semana seguinte, a gente discutiu o home office, antes de todo mundo ir para home office.
E a gente decidiu para home office e eu saí de novo com a mesma sensação. Porra, será que a gente está se antecipando, né, tomando uma decisão precipitada? E aí todo mundo foi para home office. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Assim, que houve risco nas decisões, mas a gente tomou as decisões muito rápida, né? A gente foi muito rápido e infelizmente, por motivos ruins, a gente acabou acertando, né, de ir para home office, de cancelar os eventos. A gente teria que ter feito isso inevitavelmente depois de 1 ou 2 semanas, mas veio depois a principal decisão, que foi a mais dura de todas. E aí, pegando um gancho no que o André falou, pivotar um pouquinho o modelo de negócio, né? Porque a OMI ela tinha crescido muito o staff, né? A gente cresceu muito o time, e a gente tinha um foco sempre na PME, no cliente pequenininho, né? E esse PME está sofrendo demais, né? Então, esse cara hoje, para adotar uma solução, não é o melhor momento para esse cara. É difícil para o cara, você convencer o cara a investir num sistema de gestão, né? Esse cara está com a porta fechada, esse cara é pequenininho mesmo. É muito complicado esse cara resolver migrar para um sistema de gestão. E vejam bem, o nosso sistema de gestão normalmente é para um cara que não tem sistema de gestão. O meu concorrente é o Excel e é o caderninho da Tilibra, papel e caneta, né? Não é que eu pego de um outro concorrente. Eu educo esse cara a controlar o financeiro, eu educo esse cara a ter gestão de estoque, eu educo esse cara a ter uma perspectiva de como funciona o fluxo de caixa, e de repente esse cara não iria mais comprar da gente. E por outro lado, os clientes um pouquinho maiores, que não eventualmente vão sobreviver, esse cara está focado em quê? Redução de custo. E que hoje as empresas médias, todo mundo está querendo fazer, reduzir custo. E a nossa solução é muito mais acessível do que a gente chama dos softwares dinossauros ou tradicionais, que acabam custando 4, 5, 10 vezes mais do que os nossos. Então, de repente, o que a gente fez? A gente pivotou, a gente saiu, grande parte do nosso foco, obviamente que a gente não abandonou o nosso cliente tradicional, a gente está tentando vender para esse cara, ajudar esse cara, mas a gente focou num cliente de perfil maior, que tem uma empresa maior, e com isso, grande parte da equipe perdeu a função. E a gente também, para fazer uma gestão responsável do caixa, que a gente recebeu um grande investimento, a gente teve que fazer uma demissão de mais de 100 pessoas. E foi um dos piores dias, se não o pior, desde que eu entrei lá. Porque eu vi quão duro foi para contratar essas pessoas, quanto a gente investiu nessas pessoas, o quanto essas pessoas iriam sofrer de serem desligadas no meio de uma crise, mas é o que eu estava falando de decisões duras que vão separar quem vai sobreviver e quem não vai. Então, a gente pivotou um pouco o perfil do nosso cliente para atender um cliente maior que quer reduzir custo, e, ao mesmo tempo, a gente fez as duras decisões, a gente tomou as duras decisões internas de desligamento de equipe, de reestruturação do time. Então, eu estou contando esse exemplo aqui, tomei a liberdade de contar, porque eu acho que isso mostra um pouco de como é que está funcionando por dentro das startups, ou do nosso caso, uma scale-up, né, que já tem um porte um pouco maior, essa pivotada. E são decisões muito duras e que levam a gente a questionar se estão certas. E ainda é cedo para responder se a gente acertou ou não. A gente fez uma gestão de caixa muito dura, muito competente, né? A gente tomou cuidado com o caixa, a gente fez uma projeção de ficar sem receita por alguns meses e a gente tomou uma decisão de olhar para um cliente um pouco maior, ao passo que a gente, do lado da responsabilidade social, a gente liberou nosso aplicativo gratuito para as pequenas empresas, que antes tinham algumas limitações. Para todos os pequenos empresários do Brasil podem usar nossa versão gratuita, chamada OMIFIT. A gente tinha uma área de educação empreendedora que ensina vendas, marketing, fluxo de caixa, toda a parte de gestão que a gente cobrava. A gente abriu a plataforma de graça para todo mundo. E se você soma tudo que a gente abriu mão de receita e projeta isso até o fim do ano, a gente abriu mão de mais de 5 milhões de reais de receita até o final do ano para ajudar o pequeno empresário e para educar os pequenos empresários a passarem por essa crise. Então, teve os dois olhares, né, de procurar o nosso novo cliente ou olhar um cliente novo e manter aqui um pé na nossa origem, no nosso propósito, que é levar prosperidade para o pequenininho. Então, a gente está olhando esses dois prismas. Então, acho que é isso. As startups elas vão ter que se reinventar, elas estão tendo que se reinventar, as coisas estão sendo aceleradas, né? Então, a gente fala de transformação digital e para a gente que respira isso, para a gente que está ali no coração de São Paulo ou para quem está aí, como o Paulo na Europa, é muito óbvio a transformação digital, é muito óbvio o home office, é muito simples usar o Zoom. Mas o Brasilzão, está conhecendo o home office. Os meus clientes, que são clientes pequenos, estão conhecendo o home office.
né? A gente lida muito com o contador lá na OMI é nosso canal, tudo que a gente faz de esforço é para se relacionar com o contador, ajudar o contador a se transformar, a evoluir. A gente está vendo os contadores também aprendendo um pouquinho de transformação digital, de tendo que ligando para a gente, falar como é que a gente faz home office, como é que a gente estrutura ferramentas. A gente soltou guias para explicar para as pessoas como é que elas trabalham de casa, porque essas coisas não são óbvias para o grande público, tá? Para quem respira a Faria Lima ou a Europa ou os Estados Unidos, isso é mais trivial, mas isso não é trivial para a turma média brasileira, para as pequenas e médias empresas de setores mais tradicionais. Então, tem um grande processo de aceleração de transformação digital, tem um grande processo de olhar para outras frentes de negócio. Eu acho que a gente está tirando todo mundo da zona de conforto. E aí, voltando um pouco para o começo da minha conversa, a gente vai separar um pouco quem consegue e quem não consegue reagir, né? Porque todo mundo, cada um à sua maneira, cada um no seu setor, passando pelos escritórios de advocacia, passando pelas empresas de streaming, passando pelas empresas como a minha de RP em nuvem, passando pelas que eu sou investido, todo mundo está sendo desafiado de formas muito rápida, de forma muito abrupta, e a gente vai entender quem é quem nessa hora e quem vai conseguir sair dessa loucura mais mais consistente, e muita gente vai cair, infelizmente, pelo caminho, mas também na esteira disso, só para acabar meu raciocínio, eu acho que na esteira dessa volta para o mundo pós-Covid, vamos chamar assim, muita oportunidade vai se abrir, a gente vai ver muita transformação. Eu não sou tão radical quanto outras pessoas que falam, o mundo pós-Covid vai ser outro mundo. Eu não acho que é tão assim, tão radical, mas muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser desafiada, muitas regras de negócios vão ser desafiadas, de gestão, de transformação digital, gente que sempre negou abruptamente tomar algumas decisões em relação a e-commerce, a usar home office, a se comunicar diretamente com o consumidor. Um monte dessas verdades absurdas que as empresas ou gestores tinham vão ser colocadas em cima da mesa, e a gente vai ver muita mudança, apesar de que eu não estou tão radical quanto essa galera que fala, não, o mundo depois vai ser outro mundo. Cara, não vai. Em algum momento a gente vai achar uma vacina, em algum momento a gente vai voltar a tomar cerveja no boteco, a fazer reunião ao vivo, a se encontrar com os amigos, mas sim, eu acho que essa fase vai deixar marcas perenes na forma como as pessoas fazem negócios. Eu acho interessante na fala do Fábio aí, eu acho que tem um grande paradoxo aí, porque ao mesmo tempo que houve um cessamento em relação ao investimento nas startups, que era o fruto do que vinha sendo mantido e entrou até numa posição meio que automática, que os empreendedores meio que entraram nessa zona de conforto, ao mesmo tempo que aconteceu isso, fomenta-se agora, né? O momento fomenta-se essa competência, essa expertise dos empreendedores das startups se movimentar de forma ágil, célere, para conseguir enxergar oportunidades para poder desenvolver novos... É um momento disruptivo, né? Novos serviços, novos produtos que vão atender a sociedade. Eu também concordo com o Fábio que a mudança, acho que ela não vai ser drástica, assim, que nem a gente enxerga como se fosse um filme, né? Que do minuto, sei lá, 1h15 para 1h20 mudou o mundo. Mas eu acho que a sociedade, quando ela voltar a viver no status quo, que vivia anteriormente, ela não vai querer muita coisa que ela tinha no passado. Eu acho que ela vai gostar de algumas coisas que ela vivenciou e ela vai querer aprimorar. Então, as oportunidades passam a estar exatamente aí. Quem tiver essa velocidade de raciocínio, de implementar essas mudanças que são viáveis, são óbvios que a sociedade vai aderir, quem conseguir virar essa chavinha rápido, eu acho que vai largar na frente, porque é um movimento meio sem volta. Eu sempre falo é o encontro da tese com a antítese, vai vir uma síntese aí. E essa síntese é algo novo. Mas eu concordo com o Fábio que é algo gradativo. O movimento da sociedade ele é mais lento. E eu até queria passar aqui a bola para o Vini, falando de otimismo, eu queria ouvir um pouco ele, porque da mesma forma que a gente vive esse momento tão conturbado, a Sportice que está deslanchando. Aí, né? A Sportice está abrindo o capital, está abrindo venda, quer dizer, de entrada de novos investidores, eles estão fazendo uma incorporação em Londres. Eu queria saber o que vocês enxergam para conseguir acelerar esse procedimento em relação ao desporto. Você falou um pouco sobre os eventos pretéritos de 1970, que há necessidade de implementação de novas tecnologias. O que você visualiza no seu negócio e também tendo um conceito mais amplo? Claro. Bom, eu vou dividir minha resposta em duas coisas, né? Uma coisa, eu acho que é gestão do negócio,
e aí eu não posso concordar mais com o Fábio, de verdade. Eu acho que a gente teve... E, de novo, né, a coisa de ser reativo é importante, mas a agilidade da startup não pode ser confundida com a afobação, né? Então, a gente, de fato, fez alguns ajustes na nossa trajetória de crescimento em termos de gestão, mas o fato da gente, por exemplo, ser muito diligente com o nosso caixa e da gente ter programado essa nova rodada de investimento que está indo para o ar agora há 2 anos atrás, né, quando a gente fez 1 ano e meio atrás, quando a gente fez a primeira rodada, e ter projetado que a gente ia chegar nesse momento com um caixa saudável, com runway de 12, 14 meses à frente, é a estratégia que vem de 1 ano e meio atrás, que ninguém imaginava que teria Covid nessas circunstâncias. Então, é importante a gente não confundir, como o Fábio falou, né? Não querendo puxar um pouco da vangloriar o que a gente está fazendo, mas eu também, assim, como investidor de startup, vi muito negócio mais ou menos sendo tocado como se fosse o próximo Airbnb, assim, sabe? Então, nem tudo é startup e nem tudo dá para ser tocado como uma bicicletinha que você vai pedalando rodada a rodada e não se preocupa com como esse negócio, como essa grana volta no final das contas, né? É óbvio que tem a ver com o nosso histórico, né? A gente trabalhou, eu que sou o mais novo dos fundadores, trabalhei 15 anos no mercado financeiro. Então, não dá para não achar que uma hora o seu DCF tem que casar, né? O seu desconto de fluxo de caixa tem que casar com o teu valuation das pedaladas da rodada. Não existe essa hipótese. Para mim e para o Rafa, não fazer um DCF numa rodada de investimento não existe hipótese. Não tem isso, né? Então, eu acho que ser diligente com a gestão no dia a dia certamente ajudou as startups que vão sair mais fortalecidas, como o Fábio disse, que vão sair desse momento cheio de novas oportunidades. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente aprendeu porque todo mundo foi trabalhar em casa, entendeu? Não é isso. Tem a ver com o background das pessoas aqui. Então, a gente optou por seguir o nosso planejamento estratégico de, por exemplo, fazer uma nova rodada de investimento agora, porque a gente percebeu que dentro da Sportistica a gente tinha saúde para poder fazer isso. Então, eu me sentiria envergonhado de procurar um VC agora com 3 meses de runway no meu caixa. É uma vergonha, entendeu? Não até o ano passado, era absolutamente normal a startup saberem rodada de investimento sem ter dinheiro no caixa, né? Então, eu acho que enquanto o seu negócio não é sólido, não tem fluxo de caixa recorrente e constante, alguma margin of safety de operacional, você tem que cuidar do teu caixa para que você não corra atrás do rabo o tempo inteiro, né? Em termos comerciais, Léo, a gente aprendeu com um dos nossos advisors de sales, que é o Ricardo Valente, que venda você vai empurrando, né? A gente não é especialista em venda, mas você tem que ir empurrando lá para tentar, né? Então, nesses momentos, a gente tem tentado falar mais com os nossos potenciais clientes, mesmo que seja em conversas curtas de 10, 15 minutos, para dizer para eles, olha, cara, a gente está fazendo isso aqui pode funcionar para você, isso aqui é uma novidade, isso aqui é um produto que estava engavetado, que a gente trouxe para frente do roadmap que pode te ajudar em tal coisa, né? Então, trazer um pouco essa dinâmica de que, de novo, a agilidade da startup pode promover para dentro do desenvolvimento comercial é super importante. Eu acho que a gente acabou dando uma sorte que um pouquinho antes da quarentena, a gente abriu 2 escritórios de desenvolvimento de negócio, um nos Estados Unidos e um na Europa, né? Na Espanha. E o trabalho dessas 2 pessoas que estão com a gente no time tem sido fazer uma pesquisa de que jeito o Sportistics pode se inserir nesses dois mercados, né? Primeiro. E aí a gente acabou vendo que, como as dinâmicas são distintas, né? De percepção, e os momentos até da própria pandemia são distintos, a gente tem conseguido aproveitar, acelerar o nosso processo de vendas em geografias diferentes, com percepções diferentes, né? Então, de novo, fez parte da estratégia, não tem a ver com a estratégia de Covid hedge que a gente brinca aqui, mas tem a ver com a estratégia da companhia. A companhia
nasceu internacional, né? A gente brinca que o Sportistics nasceu no Brasil porque os sócios se encontraram no Santo Grão do Itaim, porque se tivesse sido no Royal Exchange em Londres, teria nascido em Londres, né? O Rafa teria pago o café, porque lá é caro demais o café. Mas poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo, no final das contas. Então, esse pensamento globalizado que a gente tem, que é característica do nosso negócio em específico, é interessante. E eu acho que a outra coisa que a fala do Fábio dá gancho para identificar esse tipo de oportunidade é selecionar o seu mercado, né? Então, não adianta hoje a nossa estratégia no Sportistics foi criar produtos e planos de contratação, né, para a licença de uso da plataforma, que pudessem atender desde o organizador de evento de final de semana até DirecTV e Disney, né? Não adianta hoje em dia eu ir lá voltar a falar com o cara que tem a quadrinha de tênis, que faz o torneio de tênis ali, porque, primeiro, que nem torneio de tênis está acontecendo. Quando voltar, o cara está muito mais empenhado em tentar botar o negócio dele de pé, de volta, do que implementar coisas novas. Então, a gente tem que respeitar um pouco essa questão. Por outro lado, como para a gente é importante a cadeia inteira do esporte, eu tenho que dizer para o cara que, quando você voltar, inventei um troço novo aqui, que talvez te ajude, mas não vou te encher o saco enquanto você está aí tentando pagar as suas contas do mês, entendeu? E aí as conversas ficam um pouco mais interessantes e profundas, como o Rafa falou, com players que, enquanto a porradaria está comendo, né, eventos ao vivo, canais lineares de TV e etc., a gente não conseguia abrir espaço para discutir inovação, né? E, de novo, a gente não discute inovação porque é fancy, porque é bonitinho, porque está na moda, né? A gente discute porque melhora processo, porque corta custo, porque cria novas linhas de receita, porque gera mais escala. Essa é a discussão que a gente faz no esporte, né? Então, para players grandes, como canais de TV, como grandes detentores de conteúdo, como eles estão tendo pouca coisa para fazer da vida, né? A gente tem conseguido abrir espaço na agenda para falar sobre coisas mais profundas, né? Então, vamos mudar o seu jeito de fazer captura e transmissão de um determinado conteúdo, né? Vamos testar uma coisa num negócio diferente, já que não tem programação ao vivo. E aí, acho que o último comentário sobre o universo das startups que me fez aprender bastante, depois que saí do mercado mais quadrado, é que cada vez mais, quando você vai fazer um approach com clientes que já fazem coisas parecidas com as nossas, mas eventualmente não com a mesma tecnologia ou com a mesma eficiência, é que a gente tem tentado eliminar a dicotomia, sabe? Tipo, você faz isso ou aquilo. Não, cara, faz os dois, sabe? Tipo, transmite o jogo da Copa de 70 com a narração original e com uma nova. Mas como é que você faz? Cara, talvez o gol seja mais emocionante no narrador original, não agora, porque o gol é inédito para o cara que está narrando naquele momento, né? Não é todo mundo que narra igual o Everaldo Marques, que acha emocionante qualquer coisa. Mas não é... os melhores momentos do intervalo, você já assistiu aquele jogo 100 vezes, entendeu? Ver mais uma vez o gol do Carlos Alberto contra a Itália, no passe do Pelé. Qual foi a velocidade que saiu o chute do Carlos Alberto, né? Quantos passos ele deu? Quais eram as opções de passe que o Pelé tinha, né? Como é que foi a trajetória do Carlos Alberto para aparecer naquele... Então, traz novas coisas também, não excluindo aquela que você tem vontade de fazer. Porque, para mim, por exemplo, eu adoro futebol, né? Então, eu nunca assisti um jogo, a sequência dos jogos da Copa de 70 como foi. Então, foi super legal para mim assistir, daquele jeito, cru e etc. Mas quem disse que eu não gostaria de ter mais umas 2 ou 3 inserções de coisas tecnológicas, né? A gente está 50 anos à frente, né? Não é porque não tinha nos anos 70 que em 2020 não tem, né? Então, eu acho que quebrar um pouco essa coisa de que uma coisa exclui a outra, ou é a narração original, ou é a nova, ou é linear, ou é VOD. Não, cara, mas não precisa, sabe? Pode ser as duas coisas juntas. Mistura essa coisa toda, faz uma coisa e outra, né? A tecnologia permite que a gente tire atrasos históricos em termos de evolução, por exemplo, no segmento de mídia aí do mercado esportivo, em semanas, né? O conteúdo esportivo brasileiro está há 20 anos atrasado em relação à NFL e NBA. Cara, se implementar um pouco das coisas que a gente faz e de mais algumas startups que estão voltadas para mídia e esporte, em 2 semanas ou em 2 meses, você está no mesmo patamar de igualdade da NFL. Né?
Então, eu acho que a capacidade que esse mercado tem, e tem tudo a ver com o momento de quarentena e pandemia e etc., é essa. A modalidade, a forma de pensar, né? A forma de estruturar a resolução de problemas de forma absolutamente escalável, que startups que não estão peladas embaixo da lagoa, como disse o Fábio, vão demonstrar, eu acho que é extremamente relevante. Assim, olhar para a forma como se faz, como se desenvolve negócios dentro das startups pode ser uma coisa muito interessante para o mercado inteiro, assim, sabe? Eu acho que é muito relevante. Como esse espaço que a gente está tendo aqui para levar esse conteúdo para quem quer que queira entender um pouquinho mais de como a gente, como startup, faz as coisas. Quer falar, André? Não, acho que, enfim, todo mundo falou, acho que foi excelente a colocação de todo mundo. Acho que a gente podia abrir aí já para as perguntas, Léo. Tem aí as perguntas, acho que podia abrir. Trazer uma visão aqui para o... A gente falou de muitos problemas, né, sobre as questões que a gente está enfrentando, o desenvolvimento de mecanismos financeiros para se adaptar, né? Paulinho, como que você enxerga aí na Europa? Você vê com otimismo assim o mercado? O que você... Porque aqui no Brasil a gente tem aquela tendência cultural, a gente está tendo um movimento até de briga política aqui, está até desviando um pouco o foco do real problema da Covid, né? Eu queria entender o mercado um pouco, o que você está sentindo aí do europeu como um todo, o empreendimento na Europa, já realizando, não só no ramo das startups, mas também embutido. O que você tem sentido, você que está aí na Europa, até uma visão que eu acho que é bacana para o jovem empreendedor? Eu acho que, em relação ao lado do particular, acho que tem sido bem positivo. Eu acho que, obviamente, que os layoffs têm acontecido, mas numa escala menor. Eu acho que as empresas conseguem, eu acredito, sem politizar tanto, mas a política pública entende realmente a importância das startups para o mercado. Não é uma perfumaria, não é um luxo, é uma parte integrante da sociedade, de diversas cidades aqui na Europa. Eu falo particularmente aqui da Holanda. É um hub onde todas as condições governamentais, políticas foram criadas para isso, e continuam. Não é por causa dessa crise você vê uma posição política pró-startup, você vê legislações de apoio ao segmento de startup. Então, você vê, eu já vi ali em relação ao governo da Holanda, linhas de crédito específicas, governamentais e parcerias público-privadas, fundos público-privados de fomento à startup no momento de crise. Hoje eu deparei com as linhas da Alemanha, a Alemanha já propondo as linhas de apoio às empresas de startup e de diversas outras. Então, eu vejo como positivo isso, e totalmente em linha com o que vocês disseram, no sentido, é valorizado isso aqui, sabe-se que sacrifícios têm que ser feitos, o darwinismo não falha. Eu acho que o resumo do que o Fábio falou e do que o Vini complementou é isso: darwinismo não falha, cedo ou tarde é isso mesmo que vai acontecer. Goste ou não goste, ele está aí. Então, eu acho que numa situação dessa é importante o empreendedorismo, essas coisas, mas também é importante um pouco da política pública de apoio a essas empresas, essas linhas de créditos, porque, como vocês bem disseram, e eu abordei, do privado é isso, a liquidez se exauriu de alguma maneira, o dinheiro sumiu um pouco do mapa e os investidores estão, obviamente, receosos. Então, eu acho que é positivo. Eu acho que quem está preparado aqui também vai se sair muito melhor quando essa fase passar. Esperando que seja o quanto antes. Bacana. Trazer um pouco fazer um questionamento para o Rafa. A gente está vivendo aqui inclusive teve uma MP ontem que corrigiu até com um projeto de lei
a MP 959, que acabou adiando a Lei Geral de Proteção de Dados para o ano que vem, né? Então, essa questão de privacidade, novos produtos tecnológicos, ela está muito em pauta aqui na Europa também. A gente vivenciou já algum tempo atrás, Paulo está vivenciando hoje, mas trazer um pouco mais para os games, né? O Paulinho falou de esportes, né? Todo esse capital que está sendo investido nesse mundo paralelo. E o Rafa, eu acho que é um dos mais experientes que tem aqui, era trader. A gente tem uma regulação para apostas esportivas especificamente, que foi aprovada no final de 18, como eu disse no início, e a gente está num prazo de 24 meses para regulação, né, que são os pormenores, teve audiência pública para debate, e há uma intenção do Congresso até em emancipar isso para os jogos como um todo, né, para abrir até possibilidades de vínculo com turismo. O Fábio citou um pouco aqui sobre turismo no Nordeste brasileiro, atrelar tanto as nossas belezas naturais quanto o jogo que está inerente no DNA do brasileiro. Então, eu queria ouvir um pouco do Rafa em relação ao jogo, a gamificação, né, como um projeto de entretenimento, agora com a legislação dando oportunidade para a proteção jurídica e tudo mais, que são temas que a gente já discutiu em conjunto até em outros eventos aí. Outros carnavais. Bom, são dois assuntos e acho que eles se linkam, Léo. É um bom ponto, cara. Sobre LGPD, é interessante notar como o assunto vem esquentando há um tempão e estava quente, pareceu que nessa nova realidade ia dar uma esfriada e claramente não esfriou. Um pouco por coisas pontuais, tipo aquele caso de quebra de sigilo do Zoom, por exemplo. Por algum motivo todo mundo está usando, escolheu o Zoom como plataforma oficial, então foi um baita chamariz. Voltou ao foco LGPD. Mas acho que muito porque o tema é pertinente pra caramba mesmo. As pessoas estão pensando e vendo que o jeito de se tratar isso claramente mudou, né? E é muito reflexo de como o conteúdo de fato chega nos olhos das pessoas. Ele é multiplataforma, ele é multitela, ele é multiformato. Você clica, você gamifica, enfim, você interage com ele de jeitos que há pouquíssimo tempo atrás eram inimagináveis. Então isso reforça a importância de se tratar o tema com devido carinho. E isso conversa muito e tem a ver com formas de gamificação, envolvendo apostas ou não, ou puramente de gamificação, em cima de conteúdo esportivo ou de esportes. E, de novo, bato nessa tecla. Eu acho que tem a ver também com um pouco com o jeito que as pessoas consomem conteúdo hoje em dia, mas é muito um fenômeno geracional, sabe? De cultura mesmo, né? A gente já falou várias vezes sobre isso, Léo, mas é impressionante você ver essa galera, esses millennials e mais novos, como que eles interagem com conteúdo esportivo e mídia em geral. É bizarro, é quase que um DDA, assim. As pessoas não... Essa molecada não consegue sentar e assistir 2 horas de um jogo do jeito que a gente fazia, ou que os nossos pais faziam, principalmente. A gente vai ter que fazer highlight do Weber aqui, né? Não, é surreal. É isso. E é isso, é assistir um conteúdo mais curto, só as partes que interessam. Tem um quê de preciosismo até, cara, de mal acostumado, assim, sabe? Como assim? Eu tenho que ver 2 horas de um jogo de futebol que só teve um gol? Me mostra só o gol. E eu tenho que assistir sentado e sem fazer nada? Eu quero clicar, eu quero apostar em quem vai fazer esse gol, eu quero... A pergunta que a gente tem ouvido bastante é pra quê, sabe? Pra que eu vou assistir o jogo inteiro, sabe? Se o troço não tiver atividade o tempo todo, pra que eu vou ver? Então, se não tiver esses outros elementos, o pra quê não tem resposta. Exato. E aí, bom, linkando de volta ping-pong com LGPD, o outro lado tem entendido, né? Os detentores de conteúdos, os jogadores, artistas, tudo mais, têm entendido que talvez o jeito antigo de se negociar direito de imagem, por exemplo, claramente é ineficiente. Ele está deixando dinheiro na mesa porque o outro lado tem explorado isso de muitas outras formas que só colocar o conteúdo passando na televisão. Bom, fecho falando que eu espero que a lei passe aqui de um jeito saudável e não draconiano. A gente tem, de novo, a gente falou sobre isso bastante já, Léo, mas tem casos
bons e ótimos mundo afora, mas também tem casos desastrosos, assim, sabe? De geografias que tentaram meio que regulamentar a força e acabaram espantando, e acabaram cara, jogando por terra um mercado que, de fato, tem um baita potencial e está aí para ficar, não adianta. Você não vai fechar as portas para isso achando que, sei lá, você não vai se apropriar do potencial de recursos desse negócio em pouquíssimo tempo. Você tem que ser um negócio bem pensado e bem estruturado, e vamos torcer para que dê certo. Só complementando um pouquinho essa história de LGPD, eu acho um momento interessante esse do Covid, por inúmeras razões. Eu acho que a proteção de dados, né, pelo menos na minha visão, você vê é definitivamente um dos momentos principais a ser discutido isso, porque você vê ela como uma ferramenta crucial na identificação da epidemia, em como as pessoas estão se movimentando, em quem você está próximo ou não, o rastreamento, essa história, toda essa discussão aí vai desde o meio de pagamento, você conseguir saber onde você pagou, com aquela pessoa por onde ela passou, até o rastreamento per se, das pessoas, da discussão, não, mas eu não autorizei, o governo quer fazer. Eu achei, quando essa discussão veio à tona, eu achei muito engraçado as pessoas discutindo que o governo está comprando ou não, sendo que ele já é feito, você queira ou não, o teu rastreamento tá. Eu mandei para algumas pessoas, acho que eu mandei inclusive para o Fábio, eu mandei para o Leonardo, que existe um relatório do Google de mobilidade, que ele começou a imprimir. Então, ele está tirando esse relatório da onde? Não importa se você... E aí, entre essa discussão de quanto realmente o teu dado está rodando sem você ter autorizado, ou se você quer para o bem, para o mal, então é um momento muito propício para se discutir isso, e quão essencial esse dado é para a vida de cada um, e quanto você tem que abrir mão disso numa situação epidêmica ou não, né? Aí a discussão do quanto ajuda e do quanto é invasivo, né? Eu lembro, você está falando disso, Paulo, eu lembro a primeira vez que a Natália, minha noiva, saiu da casa dela e apareceu no celular dela assim, uma mensagem do Google: você está indo para a casa do Vinícius? Ela está saindo da casa dela. Porque o fluxo era mais ou menos naquele horário, mais ou menos naquele dia. E, cara, agora a gente vai discutir se o contato com as outras pessoas ou não está acontecendo. Isso daqui, sei lá, foi 3 anos atrás, né? Então essa é a coisa mais normal, entre aspas, em que a gente estava virando a cara para evitar discutir esse assunto, e agora que talvez como tem poucos novos assuntos para discutir, esse voltou para a pauta. Eu fiquei surpreso com a surpresa das pessoas nisso. Ai, mas eles estão monitorando o meu celular. Faz tempo. Faz muito tempo. Tem mais que você imagina. Vai entrar no museu, vai ter uma plaquinha escrito privacidade. A criança pergunta: pai, que era isso? É uma coisa que a gente tinha lá nos anos 2000, 1980. Exato. Não existe mais. É que nem rolo de filme da Kodak, assim. A molecada nem vai saber que isso existiu alguma. Para mim, isso aí a gente está discutindo, eu acho, enfim, uma discussão importante e justa. Mas a minha sensação é que isso vem com uma força que às vezes eu tenho a impressão de que, por mais que a gente faça leis que acho que são extremamente necessárias, a gente tem que lutar por elas, mas eu acho que no médio e longo prazo, assim, a privacidade realmente vai virar, vai ser outra coisa, né? Vai ser um outro tipo de privacidade, assim, esse papo de não vou monitorar, assim, acho que o monitoramento é muito, muito mais profundo do que a gente imagina. Eu não sou um especialista nisso, longe de ser, mas acho que a gente já tem tudo extremamente bem monitorado e a gente só está discutindo uma coisa que já foi, sabe? Eu acho importante, aí voltando para o contexto startup, que muitas delas estão nisso, que é o direcionamento dos ads, né? O modelo básico de negócios, por exemplo, do streaming hoje em dia, é você direcionar o ad para aquela pessoa. O quanto isso está indo de encontro à tua privacidade de direcionamento. Quando você está na televisão, está todo mundo vendo aquilo. Agora, no momento, você está direcionando aquilo. E essa tem sido uma questão aqui na Europa, principalmente na Holanda, onde um dos principais concorrentes da empresa com a qual eu trabalhava, do MyCudio, teve uma intervenção governamental em relação ao GDPR, né? O LGPD, aqui na Europa é chamado GDPR, porque com uma acusação, uma alegação de que estava violando o direito das pessoas, porque eles estavam direcionando, pegando os dados daquela pessoa e direcionando propaganda só para aquela pessoa, sem necessariamente
o consentimento dela, né? Porque tudo no fim se gera em torno do consentimento e vendendo aqueles dados, você estava efetivamente, você mostrar não, mas efetivamente você ganhar dinheiro a partir disso que é o problema concreto. Então, eu acho que esse tipo de discussão é o que você fala, não tem muito que são setar os limites disso de uma maneira que você possa ter a melhor vivência possível, mas é meio inevitável que a privacidade, como conhecíamos, dificilmente vai continuar existindo. Alguém quer dar uma palavra final? Que a gente deu tempo aqui. Se alguém quiser dar alguma palavra final, Fábio, não sei. Não, eu queria só agradecer aí o convite. Enfim, acho que esse papo é muito importante, assim, a gente olhar o que está acontecendo, olhar o que está se passando de oportunidade, os desafios e também manter um pouquinho o pé no chão. Acho que uma das palavras mais difíceis, mas mais importantes agora, se não me engano foi o Vinícius que citou, é serenidade, né? Não entrar muito na loucura, as crises não duram para sempre, é difícil saber se a gente vai sair disso em maio, em junho ou só no fim do ano, no começo do ano que vem, mas certamente sairemos. Então, manter o pé no chão, manter a serenidade, reagir rápido, mas também não panicar, sabe? Não entrar numa espiral de puta, amanhã não existe amanhã. Não, amanhã vai chegar e quem tiver a capacidade de transitar nisso sem entrar no modo pânico e com serenidade, certamente vai sair disso de uma forma mais serena e mais tranquila, com mais chance de dar certo. Bacana. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí. Muito obrigado pela presença de diversos segmentos, Paulina Europa, o Sportistics, o André como parceiro, o Fábio. E agradecer em nome do escritório Mazzucchi Mello, não só a gente, não nós dois apenas, mas todos os sócios e todos os advogados, todos os profissionais do escritório. Tinha muita gente interessada nesse tema, com certeza tenho absoluta certeza, né, sendo redundante, que eles adoraram. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau.